seguinte, para quem não sabe, isso aqui começou com a proposta do Black e do Rony, que veio até o EBA apresentar esse projeto de unificar as casas e tentar fazer alguma coisa cooperada, enfim. Tentar juntar um pouco o público que joga arma no Brasil, coisa que eu acho fantástico. Já deixo aqui de antemão que, independente de qualquer coisa que eu vá apresentar aqui, se não der certo, enfim, eu apoio da maneira que eu puder, tá? Seja fazendo da maneira que eu acho certo, ou seja fazendo de qualquer outra maneira, sendo qualquer das casas que lidere, isso pra mim é de menos. O mais importante, eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Juntar várias vertentes dentro de um único lugar, ou de um único TS, enfim. Se a gente conseguir colocar tudo isso dentro de um servidor e vai ser diversão para todo mundo. Eu não vou aqui julgar, nem eleger, tá, níveis diferentes de casa. Uma casa é melhor que aquela outra, porra, não é tão séria. O meu objetivo não é esse. É simplesmente defender a posição do EBA dentro do que a gente faz, dentro do que a gente acha certo, e propor isso de uma maneira extremamente aberta para outras casas, tá? Então foi o que eu conversei com o Black. Black, dependendo do que vocês forem fazer, pra gente não interessa. Por quê? Porque aí eu vou falar da nossa corporação, uma corporação pequena. A gente não tem a possibilidade de chegar e ter um contingente enorme, o nosso tempo é limitado, enfim. É o que eu falei pra ele. Se for pra gente entrar, vai ser de maneira intensa, mas óbvio que a gente gostaria que fosse no sentido que a gente já faz. E é isso que eu quero saber hoje, se isso interessa a vocês ou não. Entendeu? E se não interessar, Brasil do mesmo jeito. Então, todo mundo aqui tem direito de achar certo ou errado a maneira de jogar X ou Y, tá? Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer seria organizar como se fosse uma liga, que eu chamei de Estado Maior num primeiro momento. Não sei se é a denominação certa, mas o objetivo disso seria essas pessoas, esses representantes de cada uma das casas, manterem contato. Quando eu digo manter contato, não é adicionar no Facebook, ter o teste um do outro, não. É ter um compromisso de, num dia X, juntar essas pessoas para a gente trabalhar em função desse projeto, tá? Então, de que maneira? Porra, juntou. Eu acredito e eu proponho que a gente trabalhe em operações do modo com campanha. Então cada um de vocês vai ter liberdade, tem liberdade de propor outras coisas também. Eu não estou impondo nada aqui, só falando que eu acho que seja legal. Então eu vou começar, tá todo mundo vendo a tela, né? Eu vou começar a mostrar algumas das coisas que a gente estava fazendo aqui. Cara, como é que eu tiro essa porra aqui? Beleza. Então surgiu, depois de muita conversa, depois que o Rony saiu, o Black saiu daqui, a gente começou a conversar e chegamos nesse esquema que eu vou apresentar para vocês aqui. Não tá nada profissa, isso aqui é um rascunhão do que a gente estava pensando, tá? Tem muita coisa aqui que ainda tem que ser desenvolvida, mas já é um rabisco da estrutura que a gente imagina que funcione. Então, mais uma vez, eu não tô aqui falando, ó, tem que ser assim. Eu tô apresentando uma maneira que eu acho que isso daqui poderia funcionar. Então, porra, como é que a gente vai chamar isso daí? A gente chamou de Federação Brasileira de Arma, esse projeto. Onde a gente junta várias casas em função do mesmo objetivo. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente já divide isso em duas árvores, vamos dizer assim. A organizacional e a técnica. Eu vou começar pela técnica, que eu acho que é a mais fácil e acho que é que gera menos problema. Então, a gente está propondo aqui, tá, o uso de TeamSpeak, um TeamSpeak comum, para a gente ter a possibilidade de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Poderia até ser o local onde a gente vai se encontrar, a gente, que eu digo, representantes das casas, para poder trabalhar nas operações, enfim, poder fazer esse projeto crescer. Aqui a gente fez... a gente dá uma ideia das coisas que podem ser necessárias dentro desse canal de TeamSpeak, comum a todos, tá? Então, pô, vai ter, sei lá, a sala das unidades, o canal das unidades, enfim, assim por diante. A gente propôs a criação de avatares, obviamente, isso de maneira
a respeitar a identidade de cada uma das casas. Então, pô, tem casa que gosta, sei lá, de fazer um negócio mais bonito no sentido de gamer, pô, tem que ser respeitado isso. Outra casa não, gosta de colocar simplesmente a patente pronto. Enfim, eu acredito que isso tem que ser respeitado. A criação do fórum ou do site. Isso eu até quero ver com vocês, que pelo que eu tinha visto, parece que já até tinha um fórum ou um site desse projeto, tá? Pode-se usar isso ou não. A gente até teve a oportunidade de já registrar esse nome, já começar a trabalhar nisso, mas eu achei melhor não. Queria a opinião de vocês, até para que, sei lá, a gente não pulasse na frente de ninguém. Queria ouvir a opinião de cada uma das casas antes de fazer qualquer coisa. Então, a gente parou na ideia, tá? A gente não fez nada concreto ainda, até para dar a oportunidade de vocês não gostarem, ou quem que estiver junto, que tiver outra ideia, enfim, a gente poder conversar. E dentro da parte técnica, além dos canais de comunicação, óbvio, um núcleo de edição para uma 2 e 3. Ah, como assim? Porra, a gente sabe que o grande barato de jogar arma é a gente poder customizar a missão. E cada uma das casas tem os seus membros-chave que fazem isso. Então, tentar estudar uma maneira dessas pessoas trabalharem de maneira coesa e conjunta aí, em função do FBA. Ou qualquer outro nome que a gente possa colocar aqui, tá? A gente teve N ideias, eu achei que a mais genérica teria sido essa. Inclusive a gente até estudou uma logomarca para esse nome, que depois eu vou apresentar para vocês. Sobe, demônio. Para. Ver se consigo. Tá. Legal, organizacional. Então, a apresentação do projeto, que é o que a gente está fazendo agora, tá? Aqui a gente tem os representantes das unidades, que no caso são vocês que estão aqui. Primeira coisa seria o Estado Maior, que é esse núcleo de organização que eu estava falando para vocês. Eu não escrevi muitas coisas aqui, tá? Eu não desenvolvi muito isso daqui, até porque eu acho que se tem um local onde eu acho que cabe a opinião de todos vocês, eu acho que é aqui. Obviamente que nos outros lugares também, mas enfim, aqui é o lugar onde todos somos iguais. Obviamente que vai ter que ter, ou por turno, ou por mandato, ou sei lá como é que vocês querem chamar, alguém mandando nisso aqui sempre, tá? Pra gente não ter empate, ou ter discussão, ou esse tipo de coisa. Tem que ter alguém para dar diretriz, e eu acho que isso deve ser combinado por todos nós, não tem que ser nada imposto, nem nada engessado, para que ninguém, sei lá, se sinta por baixo, ou enfim, que a gente possa ter um pouco da característica de cada uma das casas dentro do projeto. O que eu me aprofundei, e é uma coisa que a gente já tem alguma experiência, é na parte operacional da coisa. E eu acho que isso é o mais importante que eu tenho para passar para vocês hoje aqui, se eu conseguir apanhar menos desse programinha aqui. Beleza, vamos lá. Tá. Montamos o Estado Maior, temos uma organização, temos um grupo formado por representantes de todas as casas que compõem essa organização. Tá, o que a gente vai fazer? Obviamente a gente vai precisar construir missões. Então, por isso, isso aqui devia estar em cima, mas enfim. Existe a necessidade da criação de um núcleo de edição, que é o que eu estava falando para vocês lá embaixo. E isso daqui nada mais é do que uma proposta, tá? Então, vou começar pela parte fixa da coisa aqui, depois eu vou para a parte do roteiro de criação de campanha ou de missões, que eu acho que é um pouquinho mais complicado. Então, beleza. Primeira coisa, a gente tem que eleger esses membros. Então, legal, eu tenho dentro do EBA, eu tenho o Cabo Mendes e tenho o Soldado Rod, que podem trabalhar nisso. Exemplo. Então, seriam 2 membros aqui. O HK tem fulano e ciclano, enfim. Cada uma das casas apresenta os membros que podem e que querem, evidentemente, trabalhar nisso. Importante, uma coisa muito importante. Todas as casas têm que encarar isso aqui como um compromisso. Então, na hora da reunião, eu tenho, sei lá, o Joãozão lá, que o cara, edita muito. Só que se no dia marcado o Joãozão não aparecer, não pode ficar barato. Então, é compromisso para mim, é compromisso pro Geoffrey, tem que ser compromisso pro Black também.
Então, membros, designados membros do núcleo de edição, têm que cumprir, tá? Porque senão, hoje aqui, todo mundo é amigo, tá muito legal. Primeira vez que acontecer que, sei lá, o cara do HK vier, o cara do Rony vier e o cara do EBA não vier, pronto. Já vai começar a ter briga, já vai começar a ter encheção de saco e, porra, eu acredito que nenhum de nós aqui tem mais idade para isso, né? Então, é compromisso. Não sabe se vai poder vir, não se comprometa. Então, é isso que eu peço aí para os líderes de cada casa, para dar esse direcionamento para o pessoal que pretende dar o passo à frente. Então, Brasil, temos um grupo aqui de membros do núcleo de edição. Esses caras vão estar divididos em 3 grades aqui, ó. Direção, tá? Que obviamente é autoexplicativo, é o cara que vai dar direção no projeto. O chefe de edição, que vai garantir que as coisas sejam entregues no prazo. Qual que é o objetivo desse cara? O objetivo desse cara é fazer a gente não viajar. Porque eu já ouvi muita coisa do tipo, porra, mas se eu tenho que fazer a missão assim, você está cortando o meu potencial criativo, porque eu gostaria de fazer uma missão onde a gente voltasse no Vietnã e pulasse, sei lá, de asa delta. Então, enfim, missão N2, senhores, que é o que eu estou propondo aqui, são missões que são condizentes com a realidade. Então, se a gente tiver em operação, como acredito que devemos estar, com uma força brasileira, não adianta a gente querer utilizar, sei lá, um helicóptero russo que a gente não tenha, ou uma aeronave americana que a gente não tenha. A gente pode até fazer algumas adaptações, mas o objetivo do chefe de edição e do pessoal de direção é conduzir essa operação de maneira mais realista possível, tá? Então por isso que é sempre bom tá aqui esse cara aqui, ó, que tá dentro dos produtores. Então dentro dos produtores a gente tem o consultor militar. Quem que é esse cara? É um cara que tem experiência, que vai saber analisar se uma proposta que veio desses caras aqui, ó, é plausível de ser feito ou não. Certo? Então, quem vai ser esse consultor militar? Eu tenho 1 ou 2. Se vocês tiverem, apresentem. É importante ter alguém de cada uma das casas que tenha servido, ou que se não tiver servido, que conheça, que tenha estudado, que manje, para poder dar a opinião dele, para a gente poder fazer coisas com o pé no chão. Né? Ah, estamos no ar, uma plataforma virtual, Brasil. Mas se todo mundo aqui fala em MILSIM, eu acho que dá para dar um passo à frente. Tá? E esse passo à frente é justamente se basear no que é feito na vida real. Okay? Então, dentro de produtores também tem o roteirista. Esse cara aqui é quem vai apresentar as ideias. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Não é isso daqui. Enfim, eu não vou ficar caçando aqui pra gente não perder tempo. O roteirista é o cara que vem e apresenta uma história. Tipo, a nossa missão é entrar no território X, tem ódio vazando aí. Entrar no território X com equipamento Y e fazer a missão Z. É o cara que dá um roteiro para a história da missão, tá? O designer é o cara que vai produzir material para essa missão. Então, porra, se a gente for fazer um canal de Facebook, ou se a gente for colocar isso nos canais das casas no YouTube, como um teaser, alguma coisa assim, é o cara que vai bolar as imagens, é o cara que vai trabalhar fotos, enfim, esse tipo de coisa. Então, esse grupo aqui propõe as missões. É quem dá as ideias do que fazer. Esse cara aqui vai garantir que esses caras aqui estejam na linha e que façam isso de maneira organizada. Então não adianta o cara começar segunda-feira a trabalhar numa missão em, sei lá, em Faiz Cabur, e terça-feira, porque ele sonhou com uma missão em Taquistã, começar a mexer em outro projeto. Então se comprometeu a fazer Faiz Cabur e o negócio foi aceito pelo chefe de edição, Brasil, vai ter que ser feito até o final. Essa missão tem que acontecer. Tá? Então, por isso que a gente gosta de trabalhar em campanha. Porque a gente acaba delimitando um determinado território para essas operações acontecerem. Fica mais fácil de trabalhar assim. Ah, mas a gente vai poder fazer operações esporádicas? Sim. Tudo vale de acordo com o que for proposto por esses caras. E, obviamente, que a gente não fuja do conceito de realismo. Tá? Editores. Esses caras são importantes. Por quê? Primeiro, porque eu preciso de um produtor de cenário. Então,
conheci bastante gente que, puta, era muito foda pra editar missão, só que você jogava a operação do cara, porra, você não se sentia ali, é como se fosse um mapa cru. Tipo, o cara manja muito de script, mas ele não tem a moral de parar e botar um saco de areia com uma tenda de camuflagem em cima e, porra, se olhar aquilo e falar, caralho, olha que posto de controle bacana, se sentir num ambiente legal. Então, a gente costuma chamar esse cara aqui de arquiteto e esse cara aqui de engenheiro. Por quê? Porque o arquiteto ele vai fazer o cenário, vai deixar o negócio bonito e o engenheiro vai fazer funcionar, cara. Então, pô, eu preciso de uma tropa que venha dali e faça o itinerário X para chegar aqui. Eu preciso de script, pessoas que manjem disso para fazer isso. Então, esse seria o nosso núcleo de edição. Certo? Alguma dúvida? Então, Brasil. Vamos seguir. Aqui acho que não tem nenhuma grande novidade. Seria mais uma maneira da gente organizar essa coisa. Eu sei que na maioria das casas um cara só faz tudo isso aqui, né? Mas como a gente tá formando um grupo, a gente pensa em formar um grupo formado por várias casas que pensam de maneira diferente e que tem experiências diferentes, eu acho legal a gente juntar aqui, ó, o maior número de membros possíveis. Para que a hora que esse trabalho andar daqui para frente, a coisa seja o mais rica possível. Então, puta, mas eu vi um documentário não sei aonde, que, os caras faziam assim assado. Mas eu sei que no exército brasileiro, o padrão é esse. Trocar ideia e conseguir chegar no produto final o mais bacana possível, tá? Eu vou passar daqui agora pro como é que isso aqui funcionaria. Então, criação de operações, tá? Protocolo de criação de campanha. Primeira coisa que a gente tem que fazer, e obviamente aqui tá até invertido, pera aí. Tá, como é que isso aqui vai funcionar? A gente tem que definir um arsenal. Puta, isso aqui é um problema, porque o HK usa um arsenal, o EBA usa outro, o ONI usa outro, sei lá, o Matrix usa outro. Isso vai ser uma foda. Se a gente quiser trabalhar com ilhas diferentes, se a gente quiser trabalhar com ACE, com addons, a gente vai ter que unificar os nossos arsenais. Mas o meu arsenal é da data X, o do outro lá é da data Y, não bate, vai dar pau. Cara, a gente vai ter que se acertar por organização e pegar um dia e todas as casas vão fazer a atualização dos seus addons, enfim, Ace, Acre, o cacete. Ou combina-se uma versão, isso até acho que o Geoffrey pode falar melhor que eu, não manjo muito disso, tá? Ou o pessoal que trabalha com addons, enfim. Combina-se um arsenal mútuo. Mas o EBA vai ser obrigado a só jogar com isso? Não. O EBA dentro da casa dele joga com o que ele quiser. Se ele quiser colocar o addon do Guerra nas Estrelas lá, ele faz. Agora, projetos relacionados ao nosso trabalho aqui, o nosso grupo, a federação, tem que ser comum. Tá? Por que isso? Porque em cima desse arsenal que o pessoal do grupo de edição vai trabalhar. Então não adianta eles quererem colocar, sei lá, um porta-aviões se não tiver no arsenal o addon que tem um porta-aviões. Então acho que isso está claro para todo mundo. Brasil, chegamos aqui, fazemos a apresentação de um roteiro, que é o pessoal que eu falei para vocês lá de baixo. Tá? Temos uma ideia muito massa de, sei lá, fazer uma operação usando o conflito que teve no Timor-Leste, porque, a língua nativa da região é o português. E caberia muito bem para uma força de segurança como a nossa, que se assemelha, vamos dizer, uma força de segurança da ONU, por exemplo, composta por várias bandeiras por um objetivo comum, de entrar lá e fazer a missão X. Puta, olha que roteiro interessante. O cara tem fundamento histórico, o cara tem outros prós, como por exemplo o fator da língua, que justificaria a gente estar lá. Ou seja, tem todo um embasamento desse roteiro que justifica a gente aceitar essa missão. Então, mais uma vez, esses caras aqui vão ter que fazer um trabalho muito bacana. Porque isso é o começo de tudo, e um trabalho bem feito aqui, cara, dificilmente a gente vai conseguir cagar esse trabalho na hora de fazer a missão. Então, esse trabalho é extremamente importante. Feito esse trabalho, isso daí vai para o grupo de edição. Tá? No caso aqui eu coloquei como editor-chefe, seria o cara que vai comandar esses editores, e nesse momento o comandante operacional, que seria o chefe
ou o líder daquela operação vai entrar. Por quê? Porque eu já tenho um roteiro, eu tenho um arsenal, né? Ou seja, eu tenho uma história, eu tenho uma situação e eu tenho um arsenal. Como esse cara aqui vai usar esse material, é problema dele. Então a missão não vai ser assim, Geoffrey, você vai ser líder hoje, então peraí, você tem que vir por aqui, você tem que pegar o helicóptero e ir por ali. Não. Ele vai ter o arsenal dele e ele vai definir, em função das casas que estiverem participando, em função do contingente que ele tem na mão, qual é a estratégia que ele quer usar naquela missão. E todas as outras casas vão ter que falar amém. Porque se ele está naquela operação como comandante operacional, para todos nós, ele é o líder daquela operação. A gente vai ter que respeitar ele como tal. Mas porra, mas eu faria por aqui, mas eu faria por lá. Cara, não interessa, eu não quero saber por onde você faria. Se ele falou que é por lá, nós vamos por lá e vamos nos esforçar o máximo possível para fazer a missão acontecer por onde ele mandou. Tá? E esse cargo aqui tem que variar entre as casas. Entendeu? Não tem que ser só eu, não tem que ser só o Geoffrey, não tem que ser só o Black. Não, isso daqui eu pretendo fazer uma variação disso em duas opções. Ou por campanha, o cara que começa a comandar numa campanha vai até o final, ou por missão. Isso aí eu vou abrir depois pra gente debater, tá? E a partir do momento que esse cara aqui gerou a estratégia em cima do material que foi fornecido para ele pelo grupo de edição, o resultado final disso é um briefing. Tá? E o briefing, já tive muitas e muitas e muitas discussões sobre o que é, como fazer, enfim. E eu tenho algumas propostas aqui para você de como a gente trabalha o briefing de operação no EBA e como eu acredito que a gente possa trabalhar. Se alguém tiver uma ideia melhor, Brasil pode apresentar. Tá? Essa é a maneira que a gente faz. Eu vou apresentar primeiro esse aqui que está sem imagem, para você ter uma ideia que está bem fácil de ver os itens, tá vendo? Então vamos lá, a operação TACC é uma operação que a gente fez no EBA, foi uma operação que a gente usou para batismo de fogo de recruta. TACC significa carreira de formigas. A gente começa com uma situação geral. Então isso é o roteirinho que eu falei para vocês. O Exército Vermelho ocupa a região norte, possui automobilidade, vem empregando seu contingente mecanizado e blindado em incursão na nossa área de defesa avançada do nosso país. Eu não vou ler tudo para vocês, para não ficar maçante. Vocês estão vendo na minha tela aí, vocês podem ler o que mais interessar a vocês. O importante é vocês saberem essa organização de apresentação de missão. Tá? Esse é o objetivo. Situação particular. Isso já é o levantamento de informações. Tá? Como alguns podem chamar de reconhecimento. Então, nossos elementos de inteligência levantaram informações sobre um possível ataque de cavalaria e assim por diante. Para garantir a integridade das nossas bases, enviaremos 2 grupos de combate, equipados com equipamento de carro, blá 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 blá. A missão do GC, aí tá toda, a descrição do GC. No caso, se fosse outra casa, seria primeiro GC, do primeiro pelotão, da companhia HK. Codinome X. Vai realizar patrulha de emboscada entre a cidade de Muladoce e Cuxabe. Então, situação particular. No caso, eu poderia colocar todos os GCs ou todos os grupos de combate que estariam participando dessa operação. Então, o GC HK vai fazer isso, isso, aquilo, o GC EBA vai fazer aquilo, 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 outro, e assim por diante. Tá? A situação particular. Extrato de ordens de operação. Aqui, eu tenho uma ideia do efetivo inimigo. Tá? E o que eles têm, como eles vão fazer, alguns itens de inteligência, pode receber spot air em 10 minutos, são informações que eu preciso para poder gerar a minha estratégia em relação à missão. Forças amigas, mesma coisa. Segundo GC, codinome de boy, estará realizando patrulha, blá, na região de Salar, ou seja, posso perceber que tem 2 GCs aqui, esse e esse, indo para lugares diferentes do mapa, e utilizando... ou seja, cumprindo as missões que foram dadas a eles, tá? A possibilidade de apoio de fogo de morteiro, enfim, é isso aí. Nossa missão, nosso objetivo, no caso aqui, realizar a patrulha de emboscada, blá, 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 blá. Aqui, execução, é uma ideia do que o nosso, cadê ele? O nosso comandante de operações gerou. Lembra que eu falei para vocês? Tem o roteiro, tem a edição, vai para a mão do comandante operacional e ele gera um briefing. Isso aqui é a estratégia dele. Então vamos lá, o primeiro GC, vai fazer emboscada não sei aonde, e assim por diante. Detalhes do terreno, que é importante, e os meios.
Os meios são os equipamentos que a gente tem à nossa disposição, tá? Então, no caso aqui, estaria todo o arsenal. Ah, se eu fosse trabalhar com blindado, ele estaria aqui. Se eu fosse trabalhar com aeronave, ela estaria aqui. E assim por diante. Então, isso seria um padrão, um exemplo de padrão de apresentação de missão. Essa é uma. A gente tem outras aqui. Essa daqui é um pouquinho mais bem feita. Aqui a gente trabalha já também a questão de horários. Enfim, eu tenho uma série de maneiras de fazer isso. Mais elaboradas ou mais simples. Vai de nós decidir aqui o que deve ser. Eu voto sempre por mais elaborada. Porque eu acho que, porra, quanto mais bacana, mais informação a gente tiver, mais próximo a gente chega de uma simulação. Entendeu? Milsim, cara, a gente pode entender de diversas formas. Um cara jogando Counter-Strike, você pode falar que ele tá fazendo Milsim. Porque ele tá vestido de soldado com uma arma na mão, trocando tiro com alguém. Tá? Então tem várias maneiras de a gente fazer. Por que não fazer uma coisa melhor? Por que não fazer uma coisa mais parecida? Esses extratos de ordem de operação e esses briefings que a gente tem aqui são coisas que a gente tirou do manual do EB. Então isso é usado na vida real. E a gente consegue trazer para cá, para o Arma, e a gente, quando eu digo a gente, digo todos nós, a gente consegue utilizar dessa ferramenta para as nossas operações, tá? Eu estou passando aqui, eu devo estar deixando todo mundo louco, mas enfim, eu vou deixar mais tranquilo a tela para vocês poderem ler. Então, mesmo esquema que eu falei para vocês lá, ó, missão, inimigo, dados do terreno, os meios, tá? O quadro de tempo, quadro de horários, já está tudo aqui. Essa foto aqui vocês desconsideram, tá? O maluco atirando com a pá. Beleza. Enfim. Tá aqui a nossa... Tem algumas missões, tá? Mesma coisa, Operação Aurora. Vocês podem perceber que a gente está sempre utilizando o mesmo padrão para apresentação das operações. Tá? Meios, terreno, enfim. Não é difícil. É fácil de fazer isso, mas é uma maneira que a gente consegue fazer onde a gente padroniza. Ou seja, se o cara do EBA e o cara do HK, só eles estiverem aqui essa semana para fazer uma operação, se o cara do Rony for liderar na quinta-feira, ele não vai ter problema em entender a operação que está sendo apresentada para ele, porque ele já vai estar acostumado com esse padrão. Mesma coisa que se eu for liderar uma operação daqui a 20 dias e o cara, sei lá, do CBA ou do Matrix vier me apresentar uma operação, eu não vou ter problema para bolar a minha estratégia, porque provavelmente ela já vai ter sido me apresentada dessa forma. Tá? Antes da missão, porque isso aqui quem vai dizer sou eu. Entendeu? Como vai fazer? Cadê ele aqui? Execução, tá aqui. A execução quem vai escrever sou eu. Então, no final das contas, quem vai finalizar o briefing vai ser o comandante operacional. Por isso que eu passei ele para cá. Ó. Então, falamos do protocolo de criação de campanha e vou falar um pouco agora aqui da ordem de comando, ou seja, comando em operações. Como é que a gente vai se organizar em campo para fazer todo esse leque de casas e de experiências e de especialidades diferentes trabalharem juntos. Então, vamos lá, ordem de comando. Tá. Grade de comando. Primeira coisa que eu preciso é de um comandante de operações. É um grupo de comando operacional. Tá vendo? Isso daqui nada mais é do que o grupo. É a barraca, a sala. Eu coloquei uma descriçãozinha aqui. É o lugar onde vai ficar o comandante de operações e os caras que eu vou botar aqui pra frente. Então vamos lá. Comandante operacional. Esse seria o líder da operação. Que é esse cara aqui, que analisou a missão e que colocou ali a maneira como deve ser executada. Enfim, é o líder da bagaça. Então tá aqui, descrição. Comandante eleito pelas casas para liderar a operação em questão. Deveres. Obviamente, participação efetiva no núcleo de edição. Esse cara tem que estar lá participando. Inclusive, esse cara pode ou não ser esse cara aqui, ó. Tá? Como que seria legal fazer, como que não seria legal fazer. Alguns podem dizer, porra, mas o cara participou aqui, então não vale, porque, pô, não tem o desafio. Brasil, cada um. Ou não, se o cara, porra, manjar pra caralho e quiser participar, por que não? Se isso for engrandecer a experiência de todos nós, né? Enfim, ele pode ou não estar aqui. Então vamos lá.
Deveres pré-operação é participar do núcleo de edição. O dever dele como comandante operacional, ele deve estudar o material apresentado pela equipe de reconhecimento, fictícia ou efetiva. Então, existem dois caminhos quando a gente for trabalhar com reconhecimento, pessoal. Assim como todos fazem, e que acredito que é a maneira mais fácil, mais rápida, isso já pode ser apresentado, esse material pode ser apresentado já pelos editores. Então o cara está fazendo a missão, ele já colocou as coisas no mapa, ele pode sim bater fotos aéreas, ele pode entregar um relato do que tem nessa missão. Ou, caso a gente queira, a gente pode organizar uma missão para recolher essas informações. Então, a gente vai começar a operação, a campanha Aurora, e antes da missão piloto, que seria a primeira missão, a gente vai ter que ter um dia para fazer uma missão de reconhecimento. Vamos infiltrar uma galera lá, vamos fazer um sobrevoo para tirar foto. Tudo bem que hoje em dia tem satélite, o cacete A4. Enfim, se quiserem, existe a possibilidade da gente estudar, sei lá, um UAV pilotado por nós e que vai tirar essas fotos. A gente pode fazer isso com uma missão ou não. 2. Traçar o plano estratégico. E preste atenção, eu disse estratégico, eu não disse tático. Tá? Lembra que esse cara aqui, ele está comandando 5, 6, 10 outras casas que tem escolas e rotinas diferentes do que a dele. Então, se eu for comandante operacional, eu não vou virar pro cara do Rony e falar, então, você vai ter que entrar, mas a sua formação vai ser essa, o seu homem-ponta vai ser aquele, e vocês devem fazer assim, assim, assado. Não. Nível tático cabe aos líderes de unidade, que é o que eu vou explicar daqui a pouco. Então, retomando, traçar plano estratégico, definindo os meios, ou seja, com o que ele vai, o estratégico por onde ele vai, como ele vai fazer, os meios com o que ele vai fazer, e as unidades, ou seja, armas e efetivos. Então, eu sei que o pessoal do Matrix é PQD. Então, o Brasil, eu posso utilizar eles como PQD em determinada posição, posso utilizar o pessoal do HK em determinado ponto, o EBA em outro, enfim. Definir os usos, tá? Tem uma casa lá que os caras voam pra cacete. Então, podemos utilizar essa arma, essa aviação dentro da operação. Quem vai definir isso é o meu comandante operacional. Ele vai definir os horários, as senhas e assinaturas de unidades com codificação militar. O que é isso? Eu já volto aqui, vamos seguir. Aqui vai ser um outro assunto que é comunicação. 3. Conduzir a operação conforme planejamento e adaptar as forças em função da situação transmitida pelos operadores de comunicação. 4. Coordenar a APA, análise pós-operação, que muitos conhecem como debriefing. Eu vou voltar um minuto aqui no 2, que seria a questão de senhas, assinaturas e códigos. Legal. Abaixo desse cara aqui, vai estar trabalhando esses caras aqui, ó. Operadores de comunicação. Para que a gente consiga se entender no meio da coisa. Imagina 5, 6 casas ao mesmo tempo comunicando, esse cara aqui vai ficar louco. Então a gente precisa de um filtro, que é um núcleo de operação de comunicação, que vai estar na mesma barraca desse cara aqui, tá? Descrição. São eleitos operadores de comunicação em função de armas a serem empregadas em cada operação. Exemplo, eu vou precisar de um operador de comunicação para infantaria, eu vou precisar de um operador de comunicação para aéreo e assim por diante. Se eu tivesse um PQD, se eu tivesse um blindado, enfim, tá? Por classes, vamos dizer assim. Então, Brasil, deveres: ter conhecimento das 6 designações de unidade, manter contato com a unidade sobre sua responsabilidade, atualizando a situação, localização e condição da unidade. Então, esse é o objetivo dele, pegar essas informações e trazer para esse cara. Depois eu vou entrar com mais detalhes, tá? Passar as diretrizes do comando de maneira simples e direta e processar, né, o inverso, processar as informações recebidas pelos comandantes de unidade e repassar apenas o necessário de maneira simples e direta ao comandante operacional. Por que isso? Cada uma das casas usa um padrão diferente de comunicação. Então você imagina esse cara aqui, que sei lá, é do HK, por exemplo, tendo que entender todos os códigos de comunicação de todas as casas para poder trabalhar. Então, o que a gente propõe e o que a gente acredita que seja o correto é que códigos de comunicação sejam trabalhados daqui
para trás, daqui para frente, perdão. Então, até aqui, ó, não existe código Q, não existe código 10. O que vão existir vão ser as senhas, que isso todo mundo vai ter conhecimento, tá? E a comunicação de maneira direta. A hora que eu comunico, vamos supor que eu sou o operador de comunicação, eu comunico para esse cara aqui de maneira simples e direta, usando apenas as senhas e as calçadas que a gente definir. Como esse cara aqui vai passar para o combatente dele, é problema dele. Se ele quiser usar código Q, código 10, código Morse ou sinal de fumaça, eu não tenho nada a ver com isso. Cada casa tem a sua identidade e isso vai ser respeitado. Então eu não vou obrigar ninguém a entender e aprender o meu código de comunicação, como também não vou mudar o meu código de comunicação para usar o código de comunicação de ninguém. Então aqui a gente tem que respeitar sim a identidade e o padrão de cada uma das casas. Então até aqui, ó, senhores, até aqui a gente trabalha enquanto FBA, ou enquanto grupo unido, unificado em prol do arma no Brasil, sei lá, o nome que a gente definir. Daqui para frente, como vocês vão fazer, ou como cada uma das casas vai agir no âmbito tático, é cada um por si. Todo mundo tem liberdade de fazer como bem entender. Obviamente que vai ser passado por esse cara aqui, uma missão para esse cara aqui, ou um direcionamento para ele. Agora, como ele vai fazer, ele tem total liberdade de atuar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, o Estado Maior eu já falei para vocês. Bom, eu vou mostrar para vocês algumas imagens que o Cabo No Face fez em função dessa ideia aqui, ó, de Federação Brasileira de Arma, e vocês me dizem o que vocês acham. A gente fez estudo dessa logomarca aqui, aonde as argolas ou os elos simbolizam as casas unificadas, a estrela simboliza o mesmo rumo ou rumo em comum, e a bandeira é o Brasil acima de tudo, tá? Todos sob a mesma bandeira. Então colocamos lá a Federação Brasileira de Arma, usamos o padrão de coloração da bandeira da ONU, que seria uma entidade que tem algumas similaridades com o que a gente está fazendo aqui, e ele fez algumas possibilidades de emprego disso daí, para a gente ter uma noção de como é que seria, e gerou algumas imagens, como se fossem apresentações desse projeto. Então, ele colocou aqui essa pombinha muito louca com colete de prova de bala, que eu acho muito parecido com um colete de homem-bomba. Então colocou lá contras, falta de atitude, diferenças, fraquezas, são coisas que poderiam atrapalhar o projeto. Tipo, porra, minha casa é melhor do que a sua, então, porra, sei lá, eu quero chegar primeiro, eu quero matar antes para poder dizer que eu sou melhor que você. Ou então falta de atitude, quer dizer que então o EBA não vai comandar hoje, então, porra, vou fazer corpo mole. Foda-se a operação, não é minha casa que está no comando. Coisas que são contras em relação a esse projeto, tá? O que fazer? Então, uniformidade é a gente tentar cada vez mais trabalhando junto, a gente tentar se aproximar de uma maneira de agir mais coesa, tá? Capacidade e identidade acima de tudo, é a gente conseguir. Eu imagino a primeira operação que a gente vai fazer, cara, vai ser interessante porque todo mundo vai ter uma maneira muito singular de fazer as coisas, ou de agir, ou de colocar o pessoal em forma, ou não. Enfim, eu acho que com o tempo a gente vai acabar entendendo e vendo o que é legal de cada uma das casas, e as outras casas vão absorver isso, e a gente vai acabar ficando cada vez mais parecido. E essa é a ideia de identidade. Então, acredito que um dos propósitos a gente está aqui hoje é da gente juntar força. Então, porra, sei lá, o pessoal do HK tem sei lá, o capacete mais bonito que o meu. Porra, não conhecia aquele capacete, deixa eu ver, pô, vamos botar aqui também. E vice-versa, tá? Maneira de agir, enfim. Então, próximo, jogabilidade. Como alguns já falaram quando chegaram aqui, pô, olha quanta gente, pô, e aí, vamos abrir o jogo, já começou a missão. Então, todos nós temos a capacidade de jogar com um contingente muito maior. E não só isso, conseguir exercer de maneira fiel e de maneira bacana outras armas, e não só a infantaria, com de repente o apoio de 1 ou 2 aviões, ou sei lá, o cara do helicóptero que faz o transfer da gente. Não,
começar a trabalhar a infantaria, trabalhar a aérea de maneira bacana e intensiva, e trabalhar blindado de maneira bacana e intensiva, e colocar tudo isso no mesmo mapa, no mesmo servidor, na mesma missão. Manja? E outro pró que ele colocou aqui é a frequência. Então, a partir do momento que a gente, isso eu entendo assim, e é isso que esse projeto propõe, a partir do momento que a gente se compromete a fazer, todos nós aqui que aceitarem, nós que eu digo casas, vão ter um compromisso. E esse compromisso gera uma frequência, né? Precisa de uma frequência para ele existir. Se alguém estiver falando comigo no chat, eu não estou lendo, como vocês podem ver. Bom, organização das forças. Pode falar, Zil. Tem mais alguém da HK? Positivo. Voltou, ok. já fez. Então, aqui uma ideia do que a gente pode fazer. Não sei por que caiu. Pode continuar. Tá? Ordem de comando, núcleo de edição, enfim, a parte organizacional, que eu acho que é o grande barato desse negócio está aqui, senhores. Porque todas as casas aqui têm experiência para fazer qualquer tipo de missão. Então eu não acredito que tenha melhores e piores, eu acredito que tem organizações diferentes e estilos diferentes. Eu acho que o grande barato desse projeto aqui é isso, ó. É a gente se organizar. Que é o que o Geoffrey estava falando. Pô, se o argentino, o chileno e o boliviano conseguem fazer, por que só a porra dos brasileiros não conseguem, cara? Se a gente tem todo o potencial para isso. Então, o organizacional eu acho que é o mais importante. Aqui, uma ideia de como seria. Eu pretendo propor que a gente comece trabalhando com missões cooperadas e até a gente chegar a um ponto que a gente consiga evoluir para um TVT. Tá? Até para a gente se conhecer, para evitar problemas que a gente sabe que acontece dentro de TVT. Então, no começo, a gente tem que se juntar. A hora que não tiver mais esse gelo, que ninguém aqui precise provar pro outro que é bom, ou que mata tudo, ou que o cara tem experiência, nesse momento, eu acho um momento legal pra gente começar a fazer o que eu acho que seria o mais bacana, que é começar a fazer humano contra humano, o que seria muito legal. Nós contra nós mesmos, como treinamento, ou nós como outras casas, como Latinoamérica, que eu acabei de citar, enfim. Então, teria aqui, na base da pirâmide, eu vou explicar um lado só, o outro se reflete. Seria a unidade, ou o GC, que a gente chama, é o grupo de combate. Seria a menor fração de uma força, tá? Um esquadrão, enfim. Cada um pode ter a sua nomenclatura aí. Acima dele, os comandantes de unidade e as armas, tá? Que tem infantaria aérea e cavalaria. Acima, os operadores de comunicação, o comandante de operação e assim por diante, tá? Até chegar no organizacional que está lá em cima, ó. Que a gente chamou aqui de Estado Maior, mas que a gente pode mudar essa denominação se ela não estiver correta. Aqui uma explicação rápida do núcleo de edição que eu já expliquei para vocês. Aliás, o NoFace deve estar me xingando profundamente, porque eu fui falando igual uma besta e não fui... Eu devia ter colocado essas imagens enquanto estava falando, mas enfim. É isso aí, senhores. Está apresentado. Eu prometo que agora eu vou ficar quieto. Vou dar a palavra aí pros líderes das outras casas. Vamos seguir a ordem aqui do TS, tá? Então começa pelo HK, vai BRA, quem CBA. Começou com isso tudo, para começar, parabéns pelo projeto. Quem fez o LUT, o pessoal da BA, tá de parabéns, tá um ótimo projeto, entendeu? É complicadão pra caramba, mas já tô pegando, já tô ficando safo ali. Eu agradeço, quero dizer que aprendi tudo isso com o Geoffrey. E. Não, tô brincando. Quero agradecer esse projeto aí, cara. Não, sério, você fala isso, é até perigoso, porque, porra, a gente tem várias casas aqui, tem muita gente que eu não conheço, mas que eu tenho certeza que tem muito a acrescentar, cara. E isso eu acho mais importante aí. É juntar essas cabeças aí e botar pra colocar. Isso que eu apresentei hoje é a minha opinião. Ou melhor, a opinião do EBA, porque eu não fiz isso sozinho, tá? Pô, eu quero ouvir de vocês. O que vocês querem acrescentar, se querem tirar, o que quer mudar. Pô, você falou que pra você tá padrão, então Brasil, vou seguir. Próximo, de baixo pra cima, pessoal do CBA. Eu só quero tirar umas dúvidas primeiro. Primeiro, quanto aos quadros, lá, se você puder voltar nos quadros, você volta na pirâmide lá, que eu quero. Lá dá pra mim tirar a dúvida concreta. Legal, deixa eu ver se eu acho aqui.
Não é esse. Não é esse. Ah, esse aqui eu ia mostrar também, mas... Brasil. Isso aqui eu vou mostrar depois. Olha, acabei esquecendo um monte de coisa, cara. Tá, acredito que é isso aqui que você quer ver. Exato, É vai isso? no quadro da pirâmide, isso. Então, eu quero entender uma... Maior. Aqui é tudo na questão operacional, né? Aqui na questão de edição. Mas aqui eu tenho uma proposta simples e eu achei até legal a gente desenvolver isso juntos. Para que não pareça que eu estou impondo, ou que eu queira eu liderar, ou que eu, sei lá, que o EBA é foda, o resto é merda. Não. O Estado Maior, no meu entendimento, ele é o grupo, exatamente dito. Seria dentro da FEB tem que estar o Estado Maior. O que é o Estado Maior? São as casas. Ou seja, os representantes de cada casa, como você falou. Então eu proponho que a gente mande 2 caras. Seja o líder e sei lá, o suplente dele ou o imediato dele. O cara que ajude ele nessas coisas. Se ele faltar, um cara que possa responder pela corporação. Então, até eu não sei se foram vocês que falaram, nós 3 respondemos. Isso é bom por um lado e é ruim por outro. Porque na hora do vamos ver lá, se eu precisar de uma posição dessa casa, eu preciso logo. Vocês não podem chamar um plebiscito do grupo e uma votação. Só um segundo. Para saber o que vai acontecer, tá? Sim, não. Quanto a isso, acho que não é problema pra gente. O nosso foco já é decidido já desde antes daqui, né? A gente não vai tentar reverter isso. Mas na verdade é o seguinte, claro que pra gente fazer isso que a gente tá querendo fazer aqui, né? Essa força conjunta, eu acho que ela teria que ser por exemplo, teria que ser votado isso, né? Por exemplo, estamos em 4 casas, maioria de voto que vence, né? Sim, na hora de se, eu falo assim, decidir pelo grupo, né? Decidir por tudo e não dentro da missão em si. Eu quero dizer assim, decidir dentro do organizacional, fora disso, do atrativo das pessoas. Porque lá dentro da operação, eu concordo plenamente que realmente tem que ter pessoas focadas só em edição, pessoas focadas só no enredo da missão, pessoas focadas só nessa parte organizacional. Mas o que eu acho que seria interessante? Vou colocar uma ideia minha aqui, tá? Eu visando um quadro aqui, né? Estou na minha cabeça, mas é o seguinte. Então teria esse autocomando, né? Teria-se as peças de cada casa, cada um lá, né, dando a sua opinião, tendo a visão. Por exemplo, a visão do Geoffrey é uma, minha outra, a sua é outra, e assim por diante. E daí, dessas visões, iam sair um consenso. Beleza, tal, bacana. Vamos fazer a missão. Como é que funcionaria esse negócio da missão também? Eu acho que, na verdade, não seria legal deixar... Eu sei que tem muitos editores que têm vários outros conhecimentos, às vezes a mais que eu, às vezes a menos que eu. Acredito que a mais, que eu edito, mas eu edito bem pouco ainda. Mas eu gostaria de saber assim, esse comando de edições, ele poderia ser discutido também entre os editores. Por exemplo, eu edito, não sei quem edita de outras casas, mas cada um discutir lá, falar, gente, eu acho que essa missão aqui vamos chegar, será que dá para ser um evento bem bacana assim? Aí cada um dava sua opinião, votava se aquilo seria correto e aí implementava isso. Aí, em questão de comandar, de grupo que vai comandar, não é porque eu fiz a missão que o meu grupo vai comandar, entendeu? Eu um pouco me importo, entendeu? O importante é que todas as casas joguem. Então, eu só tô querendo simplificar um pouco, porque eu achei assim, um quadro muito bem elaborado. Só que na hora do vamos ver, vai complicar, entendeu? Minha visão. Porque eu acho que assim, por exemplo, eu acho que pra gente começar isso, a gente precisa diminuir um pouco a carga de coisas, né, de fazer essas divisões, essas coisas bem complexas, para facilitar para ambas as casas. Nossa, cara, eu só tenho que te elogiar, porque eu tenho aquela ideia na minha cabeça. Só que agora você fazer isso para um monte de grupo e encaixar isso lá dentro, eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Então, o que eu sugiro, diminuir um pouco essa carga de afazeres, só que eu falo assim, expandindo para todos ter a sua opinião, né? Todos os representantes de editores de missão dar a sua opinião na parte de criar a campanha, e todos os representantes de organizacional do grupo, de cada grupo, de cada casa, dar a sua opinião na hora de elaborar o esquema. Eu acho que isso tem que ter, claro, entendeu? Agora do resto, eu acho que dá para dar uma diminuída um pouco,
E pra ficar mais simples, né? Pro pessoal ver que Deixa eu te responder, senão eu vou me perder aqui, que você tá falando de várias coisas já. Se você tiver mais alguma coisa pra concluir, guarda aí. Deixa eu só te explicar as duas que você colocou aqui pra gente não se perder e ir de maneira direta. Vamos lá. Você falou de Estado Maior, vou começar por ele, tá? A nossa ideia de Estado Maior é basicamente o que você tá falando. Ou seja, a gente tem pessoas de cada casa ali dentro. Vai ser uma mesa onde a gente vai conversar sobre o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, enfim, decidir coisas relacionadas à federação. Mas eu, particularmente, e Força Armada nenhuma no mundo, existe igualdade, comunidade. As coisas têm que ter hierarquia. E tem que ter um cara chefe dessa mesa. Como? Pode ser por votação. Então junto eu, você, o Geoffrey, o fulano, o ciclano, senta aqui, legal, pessoal, vamos fazer. Quer sortear? Tem problema. Contanto que o cara que for liderar, o cara que for o chefe dessa mesa, trabalhe de acordo com os fundamentos do projeto. Ou seja, trabalhar a porra da simulação, a realidade, enfim. Então, acho que está explicado. Ali teria que ter um cara que é o cara que vai bater o martelo. Vamos supor que tem 5 casas, 2 votam uma coisa, 2 votam as outras. Tem 4 casas, cada 2 votam uma coisa diferente. Tem que ter um quinto cara lá que vai falar, não, no meu mandato a gente vai fazer assim, pronto. E a gente pode estipular isso aqui depois, fazer uma reunião para definir essas coisas, tá? O que eu estou propondo hoje para vocês, pessoal, é uma ideia de organização. A gente pode e deve depois, caso isso seja aceito, fazer outras reuniões para a gente desmembrar cada uma dessas coisas. Vim nesse cara aqui, eu não sei se eu vou conseguir abrir o que estava aqui, enfim, está aqui, e fazer, bolar a maneira como o Estado Maior vai agir, quanto tempo vai ser o mandato, como o cara vai ser eleito e assim por diante. Segunda coisa que você veio me falar, questão de edição, tá? Sim, a questão de edição, esses membros aqui de todas as casas, eles devem, todos eles, dar as ideias deles. E também eles mesmos, entre eles, decidirem o que vai ser feito. Esse cara aqui existe para 2 motivos. Para, no caso desses caras aqui empatarem ou não chegarem num denominador comum, esse cara aqui vai escolher, tá? E como a gente vai definir esse cara aqui? Da mesma maneira que eu estou propondo no Estado Maior. Junta esses caras aqui e o chefe de edição sai desses caras aqui. Faz-se uma votação ou faz-se um sorteio e surge um chefe de edição. E o trabalho dele, além de desempatar, é garantir que as coisas andem no prazo. Simples. Bem simples. Tá? Eu acho que era isso que você tinha falado. Tem mais alguma coisa? Sim, não, é isso. Aí eu tenho uma dúvida, agora é só uma dúvida mesmo, quanto a questão de... Você falou assim, deixa eu lembrar certinho quando você falou. Você falou na questão lá dentro do jogo, por exemplo, de falar assim, eu sei que, vou dar um exemplo, tá? O HK tem o melhor aéreo, então eu vou pôr o aéreo do HK lá. Aí na minha missão. Eu queria saber se não poderia ser feito assim, ó, uma ideia. Por exemplo, vamos supor, eu editei a missão, passou lá pelo grupo, o pessoal concordou que aquela missão vai ser assim. Aí dentro da minha missão, dentro do enredo dela, eu vou colocar lá, vamos supor, vou dar 4 unidades aqui, tá? Não vai ter mais. Mas, por exemplo, uma divisão de aéreo em geral, né? Uma divisão de blindado, uma divisão de infantaria e uma divisão de forças especiais, por exemplo. Vamos supor, eu não sei qual caso, na verdade eu não consigo fazer isso, tá? Pelo menos, principalmente no Arma, eu não consigo falar quem é melhor que alguém, porque não existe. Eu acho que um simulador militar não existe melhor, existe momento, né? Então acontece o seguinte, por exemplo, eu coloco lá que o HK ele vai levar um time, por exemplo, o time aéreo, tá? Justo, o HK vai levar o time aéreo, mas não quer dizer que só vai ter piloto do HK. Eu acho que deveria ser aberto isso para, por exemplo, vamos supor o piloto e eu quero jogar lá com o HK, tá? O comando do HK, pô, bem legal, só que eu vou pilotar com eles lá, né? E isso fica a cargo de cada operação, sabe? É meio nisso que eu quero dizer, por exemplo, vamos supor, aí o Geoffrey criou uma missão lá e ele já muda totalmente. Aí o comando, vamos supor, é do EBA, o comando aéreo, e o comando de outra coisa é de outra. E isso vai ser sempre
invertendo, né? Sempre mudando um pouco o foco. E sendo aberto, não só para o comando do HK, por exemplo, só o aéreo do HK que vai pilotar naquele dia, não. Eu acho que poderia, até porque eu acho que nem deve ter contingente para isso, ainda mais pra massa que nós vai montar aqui. Eu acho que não deve, né? Pelo menos dentro do CBA não tem. Tá? Então, isso eu tô falando do CBA. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos por CBA, é o comando do aéreo, tá? Eu tô lá, eu sei que o Sky pilota pro HK, o Sky vem pra cá, né? Vai pilotar comigo lá, eu não sei quem pilota daqui, tá? Mas vem também e vamos fazer lá, né? Claro, por quê? O alto comando vai decidir uma estratégia, ele vai me passar e eu vou mostrar a forma que eu quero que cada piloto faça, né? Claro, vai ter a sugestão, por exemplo, o Sky falou, Tacone, eu mando bem aqui no helicóptero transporte, eu posso fazer a logística e tal, tranquilo, você vai ficar na logística, o outro, eu mando bem aqui no caça, eu vou ficar naquele suporte aéreo e tal, beleza. É nisso que eu quero dizer, porque eu acho que é a forma mais fácil de toda a comunidade se conhecer e se adaptar ao jeito de jogar de cada um, né? Eu acho que é a maneira mais correta. Aí é uma opinião minha, né? Aí, quem discordar, tá tranquilo também, aceito aí outras opiniões. Certo. Deixa eu tentar responder o Tacone também. Que é o seguinte. Você deu o exemplo da aérea, tá? Antes de explicar, eu quero dizer uma coisa. Eu acho que a maior receita para esse projeto ir pro brejo, pro lixo, pra gente estar perdendo nosso tempo aqui, é uma casa entrar na outra. Por que eu tô falando isso? Não que esse não seja um dos nossos objetivos, mas não nesse momento. Porque cada uma das casas aqui tem uma maneira de agir, tem um protocolo, tem uma maneira de operar. Então você falou da aérea. Você imagina que eu pego uma missão onde eu preciso de 5 aeronaves e eu pego um cara do EBA, eu pego um cara do HK, eu pego um cara do Matrix e eu pego um cara do Rony. Sei lá se eu contei 5, mas enfim, o exemplo é esse. Tentar ser mais objetivo pra gente conseguir falar de mais coisas em menos tempo, pessoal. Legal. Agora, o cara do EBA, ele tem toda uma maneira e todo um protocolo de aproximação para pouso, ele tem todo um esquema de comunicação, e o cara do HK tem outro, e o cara do CBA tem outro. Você imagina a bagunça que vai ser na hora da missão, por exemplo, para a gente ter que definir um líder desses caras, que é quem vai estar em contato com o operador de rádio, e a bagunça que vai ficar. Por isso que, na nossa proposta, não é porque o HK voa melhor que todo mundo, que só ele vai voar. Os caras do CBA querem voar, legal, eles expõem essa ideia, a gente conversa sobre isso, e se for o caso, e o chefe, o líder lá do Estado-Maior, bater o martelo que sim, quem vai voar nessa missão é o CBA, e foda-se. Se eu gostei, se você gostou, se o Joffrey gostou. E só que o que a gente pede, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, isso consciência de cada uma das casas, é a gente se certificar que a gente tem condição de fazer aquilo. Então, pô, você vai pegar a aérea, tu não vai, sei lá, ficar dando rasante em cima das viaturas, né? Você não vai, porra, jogar uma GBU na cabeça sei lá, do pessoal da HK, coisas desse tipo. É ter certeza que você pode cumprir com aquela tarefa. Mas o importante no começo, senhores, eu acho que é a gente respeitar a identidade de cada um de nós e não mesclar nesse momento. A gente pode até fazer 2 unidades aéreas, uma do CBA e uma do HK, que vão agir da maneira que eles acharem certo, ou que eles já fazem. Para não chegar na hora e falar, então, mas porra, por que você não fez a perna do vento ali? Aqui, perna do vento? Caralho, como é que você não sabe isso? Tá voando por quê? Pronto, já deu uma merda, e um grupo sai, o outro não brinca mais, e tá feita a cagada, entendeu? Por isso que eu tô propondo dessa maneira. Mais pra frente, é sim o objetivo do Estado-Maior começar a criar um protocolo comum, cara. Assim como a gente vai ter que fazer com o nosso arsenal, de repente a gente pode, sim, e deve, estipular como deve ser feita a aérea. De maneira que aí sim, se eu colocar fulano da casa 1, Beltrano da casa 2 e outro da casa 3, eles consigam agir da mesma maneira. Juntos, como se fosse um grupo só. Mas isso num segundo momento. Só um segundo, Roger. Tá respondido, Tacone? Tranquilo. Não, mas pra mim tá tranquilo, só tava perguntando pra saber. Mas eu acho assim, que na questão que você tá querendo sugerir, cara, eu já tô pensando em número, bicho, porque, por exemplo, só tem líder aqui dentro e tá com 21 membros. Entendeu? Só tem líder por exemplo,
E por exemplo, no CBA, eu não sei se tem mais ou se tem menos, mas o CBA, por exemplo, tem 30. Assim, por exemplo, numa missão, eu tenho certeza que o CBA consegue pôr 20 players lá dentro. Show de bola. Então, por exemplo, eu não sei o Rony, não sei o resto dos outros não, mas creio que deve ter bastante também. Aí o que acontece? Não vai ser só, por exemplo, os 5 pilotos, não vai ser só isso. Eu queria assim, por exemplo, vamos supor, eu quis dizer assim, vamos supor, o Sky tá no comando lá, né, do aéreo. Por exemplo, fala, Tacone, eu vou colocar o HK disponível para asa fixa, você fica com a asa rotativa aí, tá tranquilo? Beleza? Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Você vai conseguir lá dentro, um cara que vai comandar o aéreo, ele vai conseguir fazer o negócio dar certo. Ele não vai fazer uma coisa tão errada assim. Agora. Sim, isso tá padrão. Porque tem muita gente. Eu pensei mais na parte de ter muita gente. Né? Então, pelo menos é desse jeito que eu imagino. Vai dar muita gente. E aí, outra coisa. Vai ter servidor pra suportar tudo isso de gente? Cara, não, é sério, não é zoando ninguém. Porque eu acho que a gente tem uma máquina muito boa lá pra gente. Acho que não dá conta. A gente vai ter que fazer alguns testes sobre isso. Mas o que eu acho legal que fique. Eu vou te responder de novo, mesmo que você tenha entendido, mas às vezes é pro pessoal que tá ouvindo também entender. O que eu quis dizer. Não é que o cara que está liderando a área não pode ter 2 grupos trabalhando na área, ele pode. Ele não pode ter 2 grupos dentro da mesma unidade na mesma função. Então, vou dar asa rotativa para o HK e vou dar asa fixa para o EBA. Brasil, dentro da esquadra deles, eles estão trabalhando da maneira que eles já sabem trabalhar. O que eu não posso pegar na minha esquadra de asa fixa, botar 2 caras do EBA, 2 caras do HK e dizer para os caras do HK que um cara do EBA é o líder daquela esquadrilha. E que ele vai ter que trabalhar dentro dos padrões que esses caras usam na casa deles. Ou seja, ele não conhece. Sim, pronto, sim. Deu pau. O que eu quis dizer também, eu concordo plenamente com o que você falou aí. Só que assim, o que eu quis dizer de juntar é que assim, por exemplo, vamos supor, dentro do aéreo, dentro da asa rotativa, principalmente não da asa fixa, mas dentro da asa rotativa tem muito coisa para se expandir. Por exemplo, só logística, só resgate aéreo. Brasil, são unidades. Então, e uma unidade só de transporte, por exemplo, entendeu? Então o que acontece? Eu posso colocar, só nisso daí já deu umas 5 unidades dentro do aéreo, então dá certo. Dá pra pôr. Também acho. É isso que eu quis falar, né? Eu acho que eu tô tomando bastante tempo aí já também, mas bem por aí que eu quis dizer. Eu que te entendi errado, então. Achei que você estava querendo colocar dentro das unidades duas casas. Por exemplo, o Sky vai levar a asa rotativa dentro do... Vamos supor, ele vai levar dentro do resgate. Por exemplo, ele quer fazer resgate. Por exemplo, eu vou levar dentro do transporte. Aí vamos supor, vou dar um exemplo que eu não sei se piloto. O No Face vai levar dentro da parte de asa rotativa de suporte aéreo, de ataque, por exemplo. Tem várias coisas. Nada impede que outra casa faça logística ou transporte. Sim, tá certíssimo. Sim. Rod, pode falar. Então, sargento, só botando o meu bedelho, já que a aérea é o meu lance, né? Nada impede depois, pro futuro, por exemplo, a gente até criar uma espécie de academia de voo, né? Conjunta. A gente pode daí aproveitar a experiência de cada grupo e acrescentar um no outro, entendeu? Tipo, eu já voei, o outro lá já voou também, não sei o que. Então a gente vai juntando as experiências, acaba de repente até criando uma escola conjunta pro pessoal da aérea, entendeu? Isso o pessoal do blindado. Seria uma sugestão só, né? Mais pra frente, o segundo, terceiro passo, mas com certeza seria perfeito. Quem que tinha pedido pra falar também, pra gente agilizar? Deixa eu falar só da HK, só o pessoal da HK, só pra encerrar na nossa parte aqui. Eu tô conversando um pouco com o Tenente Viper, até quero que ele fale uma parte do que ele acha, só pra encerrar na nossa parte. O Viper tá no QAP aí? Coronel. Beleza, pode passar aquele QTC pro pessoal. Tá, eu vou falar rapidinho aqui. Primeiro, boa noite pra todo mundo. Eu fiz umas anotações aqui. Eu tenho uma certa experiência já em grupos, né, em agrupamento de time, coisas da época do paintball e hoje de airsoft. Primeiro eu gostaria de parabenizar o Lute, seu trabalho realmente foi excepcional. Eu acho que, como eu estava comentando aqui, está perfeito, complicado, mas está muito bom.
Só que eu vejo alguns problemas operacionais de se botar isso em prática assim a um curto espaço de tempo. Aí eu queria fazer uma sugestão do que é o que a gente faz hoje aqui no Rio de Janeiro com o nosso grupo de Airsoft, se vocês me permitirem, né? Claro, estamos para isso, vamos lá. Então eu vou tocando aqui as anotações que eu fiz. Primeiro, hoje essa estrutura toda ela vai gerar uma demanda, um desgaste muito grande de comprometimento das pessoas que vão ser alocadas em cada quadro desse daí. Ou seja, essas pessoas provavelmente hoje já tem uma função interna dentro da estrutura da corporação, certo? Então, assim, você pegar um excelente editor de uma corporação e não vou usar o termo jogar, mas que ele seja comprometido, que ele se comprometa com isso para um bem maior, uma obrigatoriedade, acho muito forte. Como é que a gente faz isso hoje aqui no Airsoft como HK? A gente tem um grupo aqui no Rio de Janeiro chamado GCA, que é o Grupo Carioca de Airsoft. É um dos grupos existentes no Rio de Janeiro. Então a primeira coisa que a gente fez foi conhecer, a gente juntou as equipes que têm particularidades assim, bem próximas, assim, que tem o mesmo estilo, digamos assim. Milsim? 100% Milsim. A gente não usa mid cap, não usa high cap, é só low cap. Então, assim, totalmente 100% Milsim. Então, o que a gente faz? Eu, conversando aqui com o Coronel, acho assim, o primeiro tópico que eu anotei aqui, FBA, a federação. Eu acho que é totalmente válido ser criada. Porém, é uma sugestão minha, Viper, que ela seja uma mesa de reunião dos comandos, neste momento. Uma mesa de reunião onde você vai ter um integrante de cada corporação e ali vai ser um estado maior. Composto por um membro, por um comandante de cada equipe ou quem for designado pelo comandante. A gente vai trabalhar agora justamente o que? É a cumplicidade dessas equipes. Você juntar todo mundo agora de uma, assim, eu digo assim, uma forma tão ríspida, de uma hora para outra, botar todo mundo dentro de uma organização e forçar com que essas pessoas se falem ou trabalhem em conjunto, eu acho meio problemático a curto prazo, como eu estou falando. Então, faz hoje? Hoje, o GCA ele faz 3 eventos por mês. Como é que a gente fez? Cada equipe é responsável por esse evento mensal. Então, por exemplo, se a minha equipe, HK, hoje fez o evento desse mês que vem vai ser a WKG, no outro mês vai ser a Blinder. E assim, nesses eventos, todas as equipes que estão dentro, todas as corporações que estão dentro jogam, participam. Então, uma coisa que a gente faz justamente para poder elevar assim, o espírito de cooperação, o corporativismo, é misturar. Então vamos supor, esse mês a gente vai fazer uma missão de PVP. Vamos pegar todo mundo, vamos botar EBA, CBA, vão jogar no time azul, o Rony e o HK e o BRA vão jogar no time vermelho. E a gente faz uma missão para todo mundo. Todo mundo vai participar, todo mundo vai simular, todo mundo vai na sua área, então a gente faz um bem bolado, mistura, não separa por corporação e vai jogar. Hoje é o que a gente faz. O que acontece? A gente tem um dia de evento onde todo mundo sai de casa tranquilo, que no nosso caso aqui a gente vai sentar na frente do computador, e no final do dia tá todo mundo feliz, porque todo mundo simulou, fez o que gosta, conheceu pessoas novas, se divertiu, e aí com esse tempo, com esse conhecimento, com esse tempo passando, você vai conseguir saber quem é que tem mais afinidade para trabalhar junto, entendeu? Então você vai ver os QRUs que vão acontecer, vai acontecer algumas divergências, é padrão, acontece na vida real, não vai acontecer aqui. Claro. E aí isso vai ser papel da administração do FBA, do Estado Maior, do comando de cada corporação, fazendo essas notas. Poxa, fulano de tal, putz, ele é um excelente scripter, mas será que ele não se dá bem quando joga com aquele outro cara também, o scripter? Será que os dois vão conseguir trabalhar junto, não vão? Isso você vai, entre aspas, assim, digamos, pontuando, você vai começar a fazer avaliações das pessoas. Uma pergunta, um tópico que alguém levantou aí é, será que a gente vai ter um servidor para suportar todo mundo? Peraí, desculpa te interromper. Deixa eu só te falar, porque senão eu me perco depois, eu não respondo o que você falou. Eu tô anotando. Isso, segura 2 aí. Deixa eu só te falar uma coisinha da 1. Repara que o que eu apresentei aqui é só um chassi. Sim. É uma organização. Eu não estou dizendo aqui
quantos dias, quantas horas por semana ou por mês. A gente pode, por exemplo, estabelecer que é uma vez a cada 3 meses. O importante da gente entender aqui é a ordem de criação das coisas. Não é à toa que o Estado Maior está o primeiro aqui. E é no Estado Maior que a gente vai definir isso que você está falando. Porra, através vez a cada, tem que ser trimestral as atividades do FBA. Brasil, então a gente já consegue fazer com 3 meses? É com 3 meses que a gente vai fazer. Então, é só a apresentação da organização. Então, nesse primeiro momento, se vocês entenderam isso, desculpa, não foi o que eu quis dizer. Primeiro momento, a gente... Tô vendo, normal. Primeiro momento seria a gente definir se é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma simulação num grau elevado? Sim, eu quero HK, eu quero CBA, beleza, quem são esses caras? A, B e C. Junta esses caras e forma o Estado Maior. E do Estado Maior, a gente vai entrar nesse assunto que você falou, justamente para definir como e quando a gente vai fazer essas coisas. Tá, só reforçando assim. Eu sei que você não quis dizer aqui de imediato, mas mesmo assim, um curto espaço de tempo eu vejo problemas. E aí o que me preocupa, e eu passei essa para o coronel, é justamente a gente de repente forçar uma coisa, ou a coisa acontecer num ritmo que não deveria acontecer, e acabar eu me preocupo muito com isso dentro do próprio clã, dentro da própria corporação, tá? Não desestimular as pessoas. Não tomar. Eu procuro me precaver de todas as formas possíveis para eu gerar um problema, aquela coisa da empatia, né? Em momento algum, a pessoa que está do outro lado ali ter uma vontade de sair, de desligar, putz, tá me enchendo o saco, vou desligar, vou dormir. É uma preocupação que eu tenho. Então, assim, acho que a gente tem que primeiro que na verdade, sim, os comandos se conhecem, mas os operativos das corporações não se conhecem. Por exemplo, eu já joguei com a BA, mas nunca joguei com o CBA. Será que quando eu for atuar numa missão com ele eu vou ter algum problema ou não vou ter algum problema? Até mesmo a postura, ou a forma de se dirigir a um superior, um subordinado, como tratar as pessoas. Não sei, estou dizendo assim, estou supondo, tá? E aí eu vou levantar um outro assunto aqui que eu achei interessante, que alguém perguntou se a gente teria um servidor, algum recurso disponível para que pudesse comportar todo mundo. Hoje o coronel não fala, mas dentro do HK ele mantém lá uma lista de pessoal que comparece dos eventos da corporação, entendeu? E a gente faz a mesma coisa no Airsoft na vida real aqui. Ou seja, eu tenho um evento por um campo que comporta 80 pessoas. São 80 pessoas. Nós temos 8 times, então são 10 vagas para cada time. Como é que os times definem isso? Tá mais comprometido. Pô, teve 4 eventos esse mês. Pô, você compareceu os 4? Você está elegível a participar do jogo conjunto da FBA. Você não compareceu? Perfeito. Então não tem antiguidade, não tem, eu sou o comandante, não tem. Você participou? Você está em dia? Você está com o percentual de presença lá? Então você está elegível. Aí sim, se eu tiver 12 elegíveis, aí é o problema do comando. Aí eu passo a bola. Como minha mãe falava antes de falecer, quando você não quiser fazer uma coisa, você fala que a culpa é minha. Sim, senhora, entendeu? Então aí a gente sobe isso pro coronel e deixa o coronel responder. E aí eu acho que essa é uma sugestão para cada equipe, né? Como tratar isso? Quem é que vai poder participar do evento da FBA mensal, ou trimestral, ou bimestral? Uma interna. E aí, cada mês, cada corporação libera o servidor. Você que vai fazer a missão esse mês, então, a gente vai usar o teu servidor. Assim, essa é a segunda sugestão da questão de recursos. Acho que foi o Rony ou foi o Tacone que levantou essa questão? Tacone, né? Perfeito, cara. Tá? A questão assim, então, a minha opinião foi que eu passei pro coronel cria-se o FBA em um primeiro momento, só com a mesa de comando, onde vocês possam conversar, trocar informações, outras coisas. E cria-se esse calendário, entre aspas, de eventos conjuntos. Outra coisa que tem que definir é quem é que vai fazer parte da FBA, para delegar responsabilidade, né? Exatamente. Somos só nós que estamos aqui? Existe alguma outra corporação que não está participando, que não está hoje, que seria bom participar?
Que alguém quer botar junto? Que alguém quer trazer pra dentro? Você tá perguntando? Tô perguntando. Quem tá no comando aí? É a Botina? Lute. Sim. Ah, entendi. Então é o seguinte, senhores, foi o que ele falou aí, não vou falar muito também, que ainda tem mil coisas na minha cabeça, na parte da HK, na parte de algumas coisas pessoais também. Eu achei muito interessante mesmo, entendeu? Um pouco complicado, mas interessante. Só que para colocar tudo que lá em mesa no começo foi o que vocês já falaram aí, né? Vai ser bem complicado. O Viper já falou um pouco da certa conversa que já temos. Eu vou sair agora, porque senão eu tenho que dormir cedo, tenho que acordar amanhã cedo, entendeu? Eu vou puxar o pessoal da HK para dar o último retoque de uma missão que eu tô fazendo aqui. Volto a conversar com vocês de novo aí, se possível, somente os oficiais da casa, entendeu? Porque eu tenho que sair, eu tô conversando com o Beck, tá mexendo em alguma coisa que a gente descobriu no nosso servidor aqui, eu tenho que falar com o Vibe. Então, senhores, eu tô dando QTA, mas, muito obrigado, achei muito interessante o projeto e eu ainda converso com vocês mais sobre isso, se possível aí com o Rony, com o Lute. E eu realmente prefiro que o Lute também seja o comandante dessa parte, viu, Lute? Como todo mundo falou aí, que eu voto com você nessa parte também. Sobrou pra você. Abraço pra vocês aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Abraço, boa noite. Boa noite a todos aí. Até mais. Valeu, vai. Boa noite. Boa noite, senhores. É rápido, só para não interromper os senhores, eu também tenho problema de horário, tenho faculdade amanhã cedo, deixando um abraço a todos aí, uma boa noite. Boa noite. Boa noite para os senhores. Até algum dia. No caso, eu não tenho muito o que falar, né? Concordo aí com as ideias, achei bacana. E quanto mais rápido a gente puder ver isso, né? Porque, igual falou aí, né? Infelizmente, no Brasil aqui, os brasileiros são muito fechados. A gente vê mais união aí fora. Mas vamos tentar aí, né? Vamos fazer o possível pra gente se unir e se divertir, né? Que é o nosso lazer isso daqui. É o mais importante. Pessoal, eu também tenho problema com o horário, mas em nome da CBA eu vou deixar um parecer aqui. Eu gostei da ideia, gostei pra caramba do projeto que o cara fez. Foi realmente bom, trabalhoso. Só que, no entanto, por enquanto a CBA foi criada há pouco tempo. Aí a gente ainda não tá com uma estrutura grande, legal ainda para crescer aí dentro, mas eu espero manter contato com a galera que está organizando essa federação para a gente poder fazer. Muito boa ideia, dar o parabéns para quem fez, a galera do EBA, né, fez. Isso. E espero que a gente possa manter contato aí para mais para frente, talvez a gente conseguir, realmente, que seria muito louco, cara. Imagina 60 negros no celular. Mas o Bryce, você falou aí que não tem contingente suficiente, né? Não é contingente, cara. É porque o negócio tá começando agora, do CBA, faz pouco tempo. A gente tem os nossos problemas internos lá, e a entendeu? gente tá com muito problema interno ainda. A gente tem que resolver, se estruturar primeiro, antes de querer embarcar de cabeça numa coisa grande assim, entendeu? Não funciona assim. Não adianta eu querer dar um passo maior que a perna que eu vou cair. Muito tá bom. Entendendo? Mas eu quero manter contato com vocês aí, que assim que a gente se estruturar, a gente quer entrar mesmo, cara. Mas um assim, sonho, não né? vamos. Vamos deixar essa oportunidade, né? Que todos nós aí se unir, né? Não, com certeza. Vocês não vão perder nada. Não vamos perder isso, não. Não vão perder, não. Quando vocês estiverem ok, tá aberto. A federação não é minha. A federação não é de ninguém. A federação é brasileira, cara. Vocês tiverem de acordo, vocês estão dentro. Só chegar. Nosso teste tá aqui. Eu tô falando isso porque realmente a gente tem que se estruturar primeiro para depois poder, porque não adianta pegar essas responsabilidades que não são poucas para não dar conta. Entendeu? Exatamente. Então, tem passo maior que a perna. Eu vou resolver o problema lá primeiro. Quando tiver tudo bonitinho, no Trink lá, eu volto, falo. Eu tenho contato com o Joffrey, no Face, eu acho que tá no meu Steam. Falo com eles aí e a gente faz mesmo o negócio. Eu gostei da ideia. Apesar de que ainda, no meu ponto de vista, ainda tá um pouco complicado. Dá pra simplificar mais.
Mas isso aí é questão de conversar. Pois não, velho. Não, é porque ele passou, na verdade não é tão complicado. É porque ele passou de tudo de uma vez, entendeu? Sim, é muita informação. Isso na cabeça, é muita informação pra uma Mas conversa só. Acredite, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A parte mais difícil aqui vai ser a gente formar o Estado Maior. Que é juntar essas casas e falar a mesma língua. Depois, parte operacional é ridículo, é fácil. Pode falar aí. Gente, eu vou dar uma saída aí que amanhã eu trabalho. Trabalhar também. E minha mãe já tá cobrando eu aqui pra me dormir já, cara. Mas as minhas dúvidas que eu tinha mesmo eu esclareci, eu acho que mais ou menos que eu também gostaria. Agora tem que ver isso aí em prática. Vamos esperar. Eu parece que ainda tem que organizar algumas coisas lá, dando certo, a gente já quer organizar a gente primeiro pra gente poder embarcar numa coisa grande assim, entendeu? Beleza aí pra vocês, gente. Tranquilo, eu vou nessa aí. Obrigado aí e desculpa aí qualquer incômodo. Me adiciona na Steam, eu não posso escrever no teste porque eu não tenho permissão, mas é Price. Só escrever Price lá com a carinha do bonequinho do Arma que você vai achar. Me adiciona lá de novo. Valeu, gente. Um abraço aí. O NoFace tá no meu grupo da Steam, tá? E o NoFace, lá do CBA. Vaquinha. Vamos lá, quem mais? Lute. Não, o Viper indagou o que eu queria, mas Lute, veja bem. Diga. Você tem aqui ó, um planejamento e uma estrutura. Um pouco falha, mas como é uma ideia de primeira instância e a longo prazo, ela vai ser aperfeiçoada, certo? Eu não vi você indagar em momento algum uma questão que me preocupa muito, que é como você vai conduzir com certos membros que não estão tendo uma conduta apropriada moral ou então responsável com esse grupo. Você poderia ter aí um esboço dessa ideia? Eu posso te dar a minha opinião, mas quem vai decidir isso é o Estado Maior. Por isso que eu não me aprofundei em algumas coisas e não coloquei muita coisa dentro do Estado Maior. E eu falei, o primeiro passo é a gente montar o Estado Maior, que é o grupo que vai discutir essa questão que você está levantando. Na minha opinião, desculpa, com quem eu estou falando que eu não estou lendo o teste? Shark. Seguinte, Shark, na minha opinião, as coisas são muito preto no branco. E se a gente está aqui para fazer simulação, palhaçada não é aceito. Nego escreveu, se comprometeu, não compareceu. Na minha opinião, tem que ser cortado de X atividades. Cagou no pau por algum outro motivo, mesma coisa, inclusive exclusão da federação. Eu procuro pessoas adultas e que querem fazer a simulação de maneira profunda, cara. Entendeu? Chegar lá, o cara tem foi ordenado para ele que ele tem que ir pro ponto cotado X e ele foi pro lugar nada a ver com aquilo porque ele quis. Na APA, esse cara vai ser chamado a atenção na análise pós-operação. Então, o comandante de operação vai saber disso, porque ele vai estar o tempo inteiro atualizando a localização do pessoal. Ele vai ter a trajetória de cada uma das unidades na carta, ou seja, no mapa. E ele vai saber que fulano foi ordenado para ir para tal canto e foi para outro canto. E esse cara provavelmente está cortado da próxima operação, ou uma ou duas, dependendo da gravidade. Esse é o meu ponto de vista, tá? Quer saber o que eu realmente acho? Isso é pessoal. Eu acho que 1/3 das casas que apareceram aqui hoje vão vingar nesse projeto, tá? Por que eu acho isso? Porque a maneira como está sendo proposto e a maneira como a gente costuma trabalhar, ela é mais trabalhosa, ela é mais cansativa e o cara tem que gostar de simulação nível 2. O cara que entra aqui para jogar arma uma vez por semana para trocar tiro, não vai gostar de participar de uma coisa dessa, por quê? Porque é tudo muito controlado, é tudo muito direcionado. Então no começo, eu acho que a primeira operação que a gente fizer vai ter 150 nego. Eu acho que a segunda vai ter menos, até a gente chegar a um ponto que vão ter 2, 3 casas no Brasil que vão se adaptar a esse tipo de atividade e vão se especializar nisso. E essas 3 casas vão fazer um trabalho muito bacana, cara. Isso é o que eu acho pessoalmente falando, tá ligado? Em relação ao servidor, não sei. Tem N tipos de servidores por aí. Se o servidor, sei lá, do HK conseguir suportar 30, 40 cabeças, eu não vejo necessidade da gente pagar um outro servidor. Faz-se a operação nos moldes que o Viper estava falando. Porra, Rony,
Desculpa, nessa operação, nessa fase da operação, você vai ter direito a 5 vagas. EBA 5 vagas, fulano 5 vagas. Como é que eu no EBA vou eleger essas pessoas? Por merecimento, cara. Quem está mais frequente, quem está trabalhando para a corporação, quem merece fazer parte disso? Quem tem condições de fazer parte disso? Fulano, Ciclano e Beltrano. Esses caras vão ser os convocados para aquela operação. Operação seguinte eu mudo. Entendeu? Ah, não, mas a gente acha certo fazer um para 150 negros. Legal, cara. Como? O que vocês propõem? Ah, vamos pegar um servidor e fazer um rateio? Isso é um compromisso sério. Tá? E nem todo mundo está disposto a fazer. Então, eu acho que isso é também um segundo, terceiro passo. Pô, daqui a um ano o projeto deu certo, a gente está jogando direto aí, as coisas estão andando, todo mundo já se conhece, já confia um no outro. Não vejo problema nenhum de acontecer. Não vejo problema nenhum de acontecer. Se precisar alugar isso aí é bem tranquilo, entendeu? Porque se dividir para bastante pessoas, tá aí, vamos colocar aqui no máximo R$20 para cada pessoa, entendeu? Por mês. Tá tranquilo pra todo mundo pagar, entendeu? Mas é que tá, você vai botar seu cartão de crédito lá e esperar os caras pagarem você? Entendeu o que eu tô falando? Problema. Entendo. Alguém vai ter que botar na reta. Quem? E vai botar na reta por quem? Você me conhece? Você tá me conhecendo hoje. Se eu falar pra você que vou pagar e não pagar. É complicado, cara. É bem complicado. Por isso que num primeiro momento, dentro desse estado maior, eu iria propor da gente usar a estrutura já existente das casas. Pô, vamos fazer hoje no HK, vamos fazer hoje no Rony. O do Olha, melhor, lá no do Bravo Romeo, eu acredito que pelo menos acredito que 60 plays dá pra aguentar tranquilo. Ótimo. Mais um aí na lista. Tô de menos. Desculpa. Deixa eu deixar o Coca falar que ele tá pedindo. Embora o Coca não faça parte de nenhuma corporação, né, seu Coca? Oi. Ele é o cara que convive com a gente aí. Pode falar, Coca. Ô, Lute, então, nessa operação, eu não sei, usando uma ideia do que eu vejo na própria estrutura que tem no jogo Arma, cada casa vai ser parecido com um esquadrão que tem no Arma, vamos supor, um A, um F, essas coisas assim. Isso. Aí cada unidade vai ser responsável por um tipo de veículo, vamos supor, a unidade do EBA vai ser uma unidade de patrulha, ela vai ter um blindado com ela e uma equipe a pé. Vai ser mais ou menos assim que vai funcionar? Ou vai pode ser tipo... ser assim ou não, pode ser por tarefa. Ou só ou blindado, pode ser por assim. arma. Eu posso dividir a EBA faz só blindado, então a gente se vira. Ou o EBA tem uma tarefa, como você falou. Minha tarefa é fazer uma patrulha X. Os meios que eu tenho para fazer essa tarefa são uma viatura blindada, não sei o que, 2 metralhadoras MAG. E eu me viro em usar os meus meios para fazer com que aquela tarefa seja cumprida. Tudo isso é discutível. O único problema que eu deixei claro aqui, que eu não sei se a galera que foi embora entendeu, é que a gente não pode misturar as unidades. Não dá. Não dá. Esquece. Nesse momento, esquece. Porque todos nós temos padrões diferentes de fazer as coisas. Não digo melhores ou piores, digo diferentes. E você misturou, fudeu, vai virar um forfanzão isso aí. E pra fazer forfanzão, eu particularmente, estou fora. Tá? Então... Exatamente. Não. Sempre vão ser. E é bom que nem estejam muito próximos, viu, Black? E na questão do aéreo, que eu poderia sugerir é o seguinte: tá numa operação muito grande, vai ter aquele cara que você falou que vai ser a equipe responsável por comunicação. Para mim devia ter a equipe de controle de voo, porque eu acho que o aéreo seria legal ter essa atenção especial, porque fazer a comunicação entre o controle de solo e a torre de controle, para não ficar uma carga menos para a equipe de controle de solo, que já vai ter muito trabalho, deixar pelo menos 2 na parte de tráfego aéreo. Para cada arma vai ter um controlador de comunicação. Isso está previsto no quadro. Então, para infantaria, vai ter um só para infantaria. Se tiver aéreo, vai ter um só para aéreo. Se tiver blindado, vai ter um só para blindado. Tá. O que mais? Só por fora, momento que as dúvidas eram essas.
Brasil. Mais alguém? Então é isso aí. Eu vou encerrar então. E eu fico no aguardo dos senhores, cara. Se quiserem fazer outro TS, enfim. A proposta tá dada. Eu acho que o meu objetivo foi atingido, que é fazer a galera pensar. Mas eu acho que não vai dar certo. Por mais que não tenha entendido. Acho que não vai dar certo. Eu acho que vai dar certo de outra maneira. Ótimo, é isso que eu queria. E acredito que na próxima reunião que a gente fizer, se a gente conseguir formar esse estado maior, a gente já vai ter algumas pautas para discutir. E isso é o andamento natural do projeto. Brasil, senhores? Brasil. Posso falar com você, em Partica?